Na aula de hoje, nós vamos falar sobre razão. Esse importante conteúdo, não pula a lista de exercício antes de ir para a aula 2. Atenção aí na tela, tá? Então, o que é razão, gente? Razão nada mais é do que uma divisão. Razão é uma fração. Razão é uma comparação. Ou seja, fazer uma razão nada mais é do que comparar duas grandezas através de uma fração. Lembro a você que grandeza é tudo aquilo que pode ser medido ou contado. Então é por isso que nós vamos falar de regra de 3, é por isso que nós vamos falar de porcentagem, é por isso que nós vamos falar de escalas, porque são grandezas sendo comparadas. Uma escala, o que é uma escala? É quando eu comparo o tamanho real com o tamanho do desenho. O que é uma regra de 3? É quando eu comparo, sei lá, 5 pedreiros fazendo uma casa. O que é que vai acontecer se agora se eu aumentar para 10? Então são todas grandezas. E razão compara grandezas, tá bom, gente? Então vê bem, como eu falei para vocês, a gente geralmente representa uma razão através da divisão. E eu já vou começar focado aí nesse probleminha que está na tela de vocês. Deixa eu só achar minha caneta, tá aqui. Olha só o que é que ele diz. Vamos considerar um carro de corrida com 4 metros de comprimento e um kart com 2 metros de comprimento. Para compararmos as medidas dos carros, basta dividir o comprimento de um deles pelo outro. Gente, é um exemplo bem simples, é fácil de perceber que se o carro tem 4 metros e o kart 2, o carro é o dobro do kart, não é verdade? Mas eu posso, de uma forma geral, encontrar isso sempre fazendo a razão, ou seja, sempre dividindo. Então, se eu fizer a razão aqui, e aí eu tenho que especificar, tá, pessoal? Como é que eu quero a razão? Por exemplo, eu quero dividir carro por kart, eu quero dividir kart por carro. Isso faz diferença nos exercícios, tá? Então, por exemplo, se fizermos aqui a divisão do carro, pelo kart, o carro tem 4 metros, o kart tem 2 metros. Quando eu dividir dá 2, ou seja, carro é o dobro do tamanho do kart. Eu acabei de fazer uma razão. Beleza, gente? Como é que eu represento uma razão? Acabei de mostrar agora há pouco. Uma razão ela é representada basicamente de 3 formas. Da forma fracionária, como eu acabei de mostrar, da forma decimal, se eu dividir, ou da forma percentual. Vai ser tema de algumas aulas nossas. Porcentagem é muito, muito, muito importante para a prova do Enem. É uma razão. Então, por exemplo, se eu pego aqui 2 sobre 4, ou se eu simplifico tudo por 2, ou escrevo simplesmente 1/2, eu estou representando a razão de forma fracionária. Se eu dividir, isso aqui vai dar o quê? 0,5. Estou representando a razão na forma decimal. Ou se eu multiplico por 100, tá? Se eu multiplico por 100, eu vou encontrar aqui 50%. Estou representando a razão da forma percentual. Lá na frente, na nossa fase 4, a gente vai estudar estatística e probabilidade. Em estatística, a gente vai usar muita porcentagem. Então, olha como é um ciclo, gente, e uma coisa vai levando a outra. Esse é o tema, a fase mais importante. Então, muita atenção e foco nos exercícios nessa fase, tá bom, gente? Olha só. Então, ele diz aí, razão entre os números 3 e 4. Não tem o que fazer, é só dividir. Então, 3 sobre 4. Razão entre 5 e 7. 5 sobre 7. Vou nem representar as outras formas, porque eu quero resolver alguns problemas com vocês, porque isso é o foco da provinha do Enem e cai muitas questões todo ano de razão. Olha o primeiro problema na tela, diz assim. A idade de Pedro é 30 anos e a idade de Josefa é de 45. Qual é a razão das idades de Pedro e Josefa? Atenção na ordem que ele está pedindo, tá, gente? A gente tem que seguir a ordem pedida. Então ele pediu aqui, a razão entre a idade de Pedro e a idade de Josefa. Então eu vou lá e pego os valores, Pedro tem 30 anos, Josefa tem 45. Posso dividir todo mundo por 5. Eduardo já podia dividir logo por 15? Poderia. Mas se eu dividir todo mundo por 5, vai dar o quê? Vai dar 6 e vai dar 9. Aí eu posso continuar dividindo todo mundo por 3, vai dar o quê? Vai dar 2 e vai dar 3. Então a razão é 2/3. Ou seja,
A cada 2 anos de José corresponde a 3 anos de Josefa. A gente fez uma comparação, uma razão, tá bom? Ó, outro probleminha aí na tela de vocês diz assim: dos 1.200 inscritos num concurso, ó, já eu faço uma questão que caiu no Enem agora, no ano 2020, igualzinha a essa, tá? Já eu faço. Dos 1.200 inscritos, passaram 240 candidatos. Ele quer a razão entre os aprovados neste concurso. Então, aprovados, tá aqui, ó, sobre inscritos. Ele quer essa razão. Aprovados 240, inscritos 1.200. Cortou. A gente tem 24 sobre 120. Já é a razão, né, gente? Mas a gente pode simplificar. Você pode ir simplificando aos poucos, por 2, tá? Por 6, lá, aquela coisa toda. Mas, sei lá, pode já simplificar por 24. Se você simplificar por 24, o que é que vai dar? Por 24 em cima e por 24 aqui embaixo, ó, vai ficar 1 e aqui vai ficar 5. Ah, professor, não vi logo assim não. Posso ir simplificando aos poucos? Claro que você pode ir simplificando aos poucos. Então a razão é 1/5. Olha o que ele está dizendo. A cada 5 candidatos inscritos, 1 passa. Como é que eu sei? Porque embaixo está inscritos, 5. Em cima está os aprovados, 1. Então a cada 5 inscritos, 1 é aprovado. Eu estou comparando, isso é uma razão. Show de bola?